Maioria aprova 14º salário para aposentados, diz pesquisa do Senado. O 14º salário para aposentados do INSS é aprovado por 99% dos participantes de enquete realizada pelo Data Senado. O pagamento do abono emergencial, que tem como autor no Congresso Nacional, o senador Paulo Paim, é proveniente de uma sugestão legislativa, proposta por um cidadão comum. Assim, maioria apoia o pagamento do 14º salário emergencial para aposentados e pensionistas do INSS, aponta Data Senado, que é um instituto de pesquisa vinculado à Secretaria de Transparência do Senado Federal. O Data Senado acompanha, por meio de pesquisas, enquetes e análises, a opinião pública sobre o Senado Federal, sobre a atuação parlamentar e sobre temas em discussão no Congresso Nacional. Logo, o resultado da enquete online realizada pelo Instituto mostram que a maioria dos respondentes apoia o PL 3.657, de 2020, que institui o 14º salário emergencial para segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social. A criação do 14º salário emergencial para segurados e dependentes da Previdência Social é uma medida adotada em razão da pandemia de coronavírus. O pagamento adicional é previsto no projeto de lei 3.657, de 2020, e beneficiaria quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão. Para todos os participantes, o pagamento de um 14º salário é importante para o amparo social aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, durante a atual pandemia. Além disso, 99% dos que responderam à pesquisa acreditam que o pagamento desse valor adicional contribuirá para estimular a economia. A enquete contou com 32.820 participantes entre os dias 1º de outubro e 2 de novembro. Nas redes sociais, o senador Paulo Paim comentou o resultado da enquete. O Data Senado mostra que a maioria concorda com a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas. O PL 3.657, de 2020, de nossa autoria, beneficia 35 milhões, 70% ganham um salário mínimo. Com a pandemia, a crise piorou. Uma questão de justiça, afirmou, da ideia legislativa. O projeto teve origem em ideia legislativa apresentada por Sandro Gonçalves, advogado tributarista do Estado de São Paulo, que institui o 14º salário emergencial aos aposentados durante a pandemia. A ideia obteve 43.303 assinaturas de apoio, no período entre 1º a 7 de junho de 2020. Na justificativa do projeto que apresentou a partir dessa sugestão, Paulo Paim destacou que, por conta da crise econômica e sanitária provocada pela Covid-19, a criação de gratificação natalina emergencial a ser paga em dezembro de 2020 aos aposentados e pensionistas do INSS leva em consideração o fato de que essas pessoas não terão o benefício anual neste mês, já que houve adiantamento integral do 13º salário aos segurados na etapa inicial da pandemia. Para o senador, além de atender aposentados que fazem parte do grupo de risco, o emergencial injetará recursos na economia movimentando o comércio no mês de janeiro de 2021. Essas pessoas ficarão desassistidas no mês de dezembro, já que terão utilizado o adiantamento da gratificação natalina previdenciária para quitar as suas necessidades. Na realidade do nosso vasto Brasil, os aposentados e pensionistas, na grande maioria, ajudam a sustentar toda a família. Antes da pandemia, mais de 10 milhões de pessoas já dependiam da renda dos idosos para viver. Arcam com a maior parte das despesas, socorrendo filhos e netos, tendo gastos com alimentação, vestuário, escola, transporte, remédios, luz, gás, entre outros. Fonte: Agência Senado.